Olá! Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Como dito em outro momento, não é possível passar despercebida esta data. Queremos então trazer sobre esse momento uma reflexão bíblica. Existem muitas considerações que podem ser feitas a respeito da mãe quando lemos as Escrituras Sagradas. Mas eu quero usar uma referência bíblica, a história de uma mãe, e falar de uma postura que ela assumiu diante de Deus em função da sua maternidade. No primeiro momento, essa mulher nem filho podia ter, mas Deus lhe concede a bênção da maternidade e ela entra no acordo com Deus. E esse acordo se cumpre fielmente e o resultado não podia ser outro, uma bênção extraordinária. Quero falar sobre a história de Ana. Quero ler apenas um pedaço da palavra, está lá em 1 Samuel, nos versículos 10 e 11, e assim diz a palavra de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa é a história de Ana e de Samuel. Bom, não vou contar toda a história, mas basicamente a história de Ana diz do desejo ardente que ela possuía de ser mãe. Já vi essa história se repetir, quantas mulheres não podendo serem mães, se angustiam, algumas entram em até desespero, algumas chegam a desenvolver depressão. Tenho história na minha própria família de pessoas que esperaram por um longo período o privilégio de ser mãe. E às vezes é uma espera que custa dor, lágrimas, algumas vezes crise, questionamentos, até a respeito de quem Deus é, do que Deus faz ou deixa de fazer, porque é uma bênção muito grande. Aquelas que estão me ouvindo, vocês que já são mães, ou você que está no empenho, no desejo, no projeto de maternidade, ainda não pôde ser mãe por alguma situação ou circunstanciais, ou mesmo questões de saúde, sabe então que esse é um desejo ardente. E Ana, não diferente, ela também tinha um desejo ardente de ser mãe. Ainda mais no contexto de uma cultura judaica, em que isso definia o futuro de uma mulher. O ser mãe e ser mãe de um menino era muito mais do que um cumprimento, né, de um desejo e muito mais do que um aspecto afetivo. Diz respeito, inclusive, dependendo da circunstância, de sobrevivência. Então, ela desejava muito ser mãe. Era como se não ser mãe fosse uma certa punição divina. É como se a pessoa fosse, de certo modo, amaldiçoada. E ela então começa a orar e a buscar a Deus. E enquanto ela busca, ela ora a Deus, ela manifesta uma tremenda amargura. Não é uma amargura contra Deus, não é uma amargura contra o céu, mas estava ali um coração pesado, angustiado pelo fato de não poder ser mãe. E nessa oração, ela então fala com Deus, para que Deus atentasse ao seu desejo. Era tão doída essa história, e ela orava com tanta dor e tanta angústia, que ela começa a balbuciar que mal se podia entender o que se falava. Eli, que estava ali por perto, chega a interpretar que Ana estava embriagada e questiona até o caráter daquela mulher. Bom, a verdade é que ela não estava nem de longe embriagada, mas angustiada e por tamanha dor mal conseguia pronunciar. Mas logo no início dessa oração, ela consegue expressar. E ao expressar o que ela tinha para dizer para Deus, ela afirma o seguinte, se da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. O que Ana está dizendo aqui é muito sério, ela está dizendo, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Eu vou consagrá-lo a Ti por todos os dias da sua vida. Ana está trazendo uma questão muito séria. E ela está deixando bem claro para nós, todos nós que somos pais e mães, mas especialmente para você, mãe,
de que os filhos não são nossos. Nós os temos, você como mãe tem um filho, assim como Ana teve Samuel, mas o filho não é nosso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O filho é como um empréstimo, um voto de confiança, um voto de credibilidade que Deus nos confere e por algum tempo os filhos passam conosco. Se ele vai ser ou não abençoado, tem algumas questões na base. E a principal é se dedicamos, consagramos a Deus esses filhos ou não. Ana disse, o meu filho, que o Senhor vai me dar, se o Senhor me der, eu vou consagrá-lo, eu vou dedicá-lo ao Senhor todos os dias da sua vida. Antes mesmo de Samuel nascer, ela vive essa história da maternidade na dependência de Deus na oração. Ao nascer Samuel, era a oração que fazia parte da vida da sua mãe Ana. E não tenho dúvida que durante toda a trajetória de Samuel, não era diferente a postura da sua mãe. Ela era mulher de oração, de dependência, que consagrava, que dedicava os seus filhos. Hoje estamos em busca de tantas respostas para os nossos filhos. E quantas mães estão angustiadas? Quantas mães estão angustiadas? Porque os filhos estão se perdendo, muita rebeldia, muita dificuldade de submissão a essa figura de autoridade que é a mãe. Muita tristeza tem habitado o coração de muitas mães nesse tempo. À medida em que o tempo passa, o que se percebe é que cada vez mais uma espécie de rebeldia coletiva se instala e a mãe tem sofrido mais, tem se angustiado mais. Aonde está a resposta? Poderíamos procurar, por exemplo, num programa do governo, em alguma proposta do colégio, talvez em alguma igreja, alguma instituição filantrópica, mas vou dizer uma coisa para você, você que é mãe, certamente sabe o que eu estou falando, não é tranquila essa missão, é prazerosa, é maravilhosa, mas não é tranquila. Então divida essa carga com o Senhor. Faça da oração um lugar seguro em que você coloca esse filho, essa filha na presença de Deus pela oração. Eu me recordo, já alguns anos que se passaram, eu nem sonhava em conhecer a palavra de Deus ou mesmo o Evangelho de forma específica. Não tinha nenhuma experiência com o Senhor. Eu já sou pastor há 17 anos, caminho com o Senhor há cerca de 26 anos. Mas é interessante que lá atrás, quando nem imaginava que eu seria quem eu sou hoje, por várias vezes via minha mãe de joelhos, dobrados, e do jeito dela, na simplicidade dela, orando, buscando a Deus em favor dos seus filhos. Gaste tempo com Deus, ore mais, se consagre em favor dos seus filhos, clame a Deus por socorro, clame por proteção, por direção, por sabedoria, clame a Deus por provisão, cubra os seus filhos pela oração, como Ana cobria Samuel antes mesmo de conceber e durante toda a história de Samuel. Minhas queridas mães, né, que estão agora nos ouvindo, e você filho também, você que está aí também nesse cenário, que é pai, que está junto desse processo, não abra mão da oração, mas em especial diga a você, mãe, ore, dobre os seus joelhos, clame. Não há resposta em outro endereço. A Bíblia diz que o meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado, Deus não despreza. Então, quando uma mãe com o coração quebrantado se ajoelha e clama por uma filha que está se perdendo nas drogas, clama por um filho que está se perdendo na criminalidade, ou mesmo clama por um filho, uma filha que está se tornando rebelde, que não consegue mais aceitar a direção, a orientação do pai ou da mãe, quando você dobra os seus joelhos, o céu é mobilizado em seu favor e algo acontece. Deus começa a agir a partir daí. Então, haja com fé. Aprenda a depender de Deus e faça o que Ana fez. Ela disse isso e ela cumpriu isso. Ela consagrou Samuel todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não foi um dia só, como um ritual. Não, mas todos os dias. Todos os dias ore pelos seus filhos. Todos os dias consagre-os a Deus. Todos os dias apresente-os a Deus em oração. Todos os dias dedique-os a Deus em oração. E certamente vai ficar mais fácil ser mãe. Imagine você ter Deus como seu parceiro para que essa tarefa tremenda, maravilhosa, mas também às vezes árdua, cansativa, difícil que é ser mãe, como fica mais fácil quando temos um ponto de apoio, quando temos um porto seguro. E o Senhor quer ser o seu parceiro para que isso aconteça.
é preciso que você, assim como Ana, entenda o lugar de Deus. Ana sabia que ela não podia muita coisa, mas ela sabia que Deus podia todas as coisas. E ao orar, a primeira bênção foi a própria bênção de se engravidar e dar à luz a Samuel. E depois de ver esse menino crescendo na presença de Deus, vendo Samuel sendo uma bênção na história de Israel. Que coisa maravilhosa. Que alegria Samuel foi para Ana. Mas tudo começou numa posição de oração e de dependência do Senhor. Eu não sei como está a sua história, mãe. Talvez você está aí passando noites em branco, talvez preocupada com o futuro do seu filho, da sua filha, talvez já vendo uma cena em que você nunca gostaria de ter visto, de um filho se perdendo, talvez angustiada porque a sua palavra já não conta mais, talvez angustiada porque os limites que foram dados por você já não são respeitados, o filho chega a hora que quer, a filha chega a hora que quer, e você então está angustiada. Torne Deus o seu parceiro, vá orar, clame a Deus, se dobre diante dele, busque a presença de Deus e algo extraordinário vai acontecer. A minha história de família, eu, meus irmãos, era para ser uma história trágica. Eu devo muito e sobretudo a Deus o que me tornei, o que meus irmãos se tornaram, mas eu devo muito à minha mãe, por saber que enquanto as lutas vinham, lá estava minha mãe, do jeito dela, às vezes na ignorância, na simplicidade, sem muito conhecimento, mas com muita fé, colocando os seus filhos na presença de Deus. Ore, clame e Deus fará coisas extraordinárias. Nada é impossível àquele que crê. E digo a você, mãe, nada é impossível para uma mãe que crê, que pela fé, buscando a Deus, intercede por um filho ou por uma filha. Quero então pedir ao meu Deus que Ele possa te conceder esse privilégio de ver vitórias, uma atrás da outra, de ver coisas acontecendo extraordinárias como fruto da sua oração. Deus te abençoe. Quero te parabenizar, te desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus te fortaleça, te direcione, que Deus possa conduzir a sua vida triunfantemente e que no tempo mais difícil, nas horas mais complicadas, esse Deus que é seu parceiro te carregue no colo e te ajude a prosseguir, nunca desistindo da grande missão que é ser mãe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.